Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós, alegrando o nosso coração. Nós vamos iniciar a nossa reunião dessa noite, a nossa mensagem. Nós vamos convidar a Joelma. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, que nos sintamos todos acolhidos aqui nessa casa, já permitindo que a equipe espiritual possa cuidando de todos nós, do corpo, do espírito. E a mensagem recebida na casa começa assim: Amados de minha alma, paz seja convosco. A paz do Cristo, a verdadeira paz, a paz que se exterioriza de cada coração que pacifica. São tempos de que a paz seja vivenciada, não somente falada, pregada, manipulada. Busquemos a paz do Cristo, lembrando que Ele mesmo afirmou: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Muitos buscam a paz na ausência das tribulações, nas riquezas materiais, na saúde do corpo. A paz do Cristo é a paz diante das tormentas, é a paz da coragem, a paz da resignação, a paz das escolhas conscientes no bem, da compreensão. Amados, buscar a paz no mundo é buscar pelo fútil, pelo inútil, por aquilo que nada acrescenta ao espírito. Aqueles que buscam a paz do Cristo buscam nas tormentas da existência, nas ações mais lindas e belas da caridade, capazes de deixar sobressaltar a fraternidade, a solidariedade. Quantos irmãos pacificadores sofrem as tormentas das perseguições, das prisões e até mesmo da morte física, mas permanecem em paz. Na paz do Cristo Jesus, que é a paz de amar, que é a paz de buscar sempre no apaziguar a felicidade real, onde se desmoronam os castelos do poder, da escravidão, do apego. E se constrói a morada cujas bases estão no Evangelho do Cristo, onde toda e qualquer tormenta poderá acontecer e a construção permanece inabalável, porque é soberana. O amor no amar, no servir. Fiquem em paz, apaziguem, levem a paz em nome do Senhor. E agora nós vamos seguindo para a nossa prece. Amado Mestre Jesus, que possamos ter em nossos corações a disponibilidade necessária para compreendermos a profundidade dessa mensagem, para compreendermos este convite que ela nos faz. Que a espiritualidade benfeitora possa também nos auxiliar a abrir as nossas mentes, os nossos corações, para a mensagem que nos será trazida hoje. Que a nossa irmã Denise possa ser intuída, possa receber as luzes que vêm dos céus, para nos auxiliar nessa reflexão sobre o nosso Criador, sobre o nosso Pai de amor. E que nessas reflexões possamos encontrar dentro de nós a paz, possamos encontrar dentro de nós a luz, a centelha divina, a centelha sagrada, que vai nos fortalecendo para as vivências diárias nessa existência, para a prática do Evangelho, para encontrarmos a presença desse Pai amoroso em cada momento de nossa vida e para darmos então o testemunho da nossa disponibilidade, da nossa confiança, da nossa fé, da nossa força e também de que já estamos prontos e aptos a vivenciarmos esta paz em nossos corações e a transbordarmos na vivência do Evangelho a cada dia. Abençoa-nos, amado Mestre Jesus, no decorrer de toda esta noite. Que assim seja.
Meus queridos irmãos, hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a nossa companheira de estudo, das palestras, que é a Denise. Vem, Denise, por favor. Bom, boa noite, meus irmãos. Gostaria de agradecer aqui os espíritos encarnados e desencarnados que acompanharam hoje nós nessa noite, aos que nos ouvem aí pelo YouTube. Bom, preciso revelar para vocês que estou muito nervosa, é a primeira vez que me apresento aqui no semeador, né? E vim falar de um tema que é essa natureza do Criador. Meu nome é Denise e eu vou discorrer um pouco sobre que natureza é essa, né, que a gente está sempre falando, né? Bom, o que é a natureza? Para saber das fofocas aí do mundo, eu perguntei para a Iá. Falei assim, Iá, o que é a natureza, né? E aí ela me respondeu que é um mundo físico e biológico que nos rodeia. Nos falou isso de uma forma bem mais simples e seca, né? Agora, quando a gente tem aí o que o Espiritismo nos traz com relação à natureza, nós já temos uma definição um pouco mais clara do que é essa natureza. Então, está aí um conjunto de leis, né, e princípios que regem, eu estou ruim de enxergar, o universo criado por Deus para governar a evolução dos seres e vou ter que puxar um pouquinho para cá. Sim, dá. E das coisas. Bom, veja que no Espiritismo tem dois pontos bastante interessantes aí, né? Quando ele fala conjunto de leis e princípios e principalmente com relação à evolução. Então, quando a gente está falando em natureza, a gente está automaticamente lidando com essa evolução. E aí, Emmanuel, o Consolador, traz uma mensagem bastante interessante para a gente aqui no Consolador. Ele diz o seguinte, a natureza é o livro divino. Olha que interessante, não é o livro divino, né? Então, a potência dessa frase é importante. Onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola do progresso espiritual do homem. Evoluindo constantemente com esforço e dedicação dos seus discípulos. Veja, nesse momento, eu convido vocês, né, para a gente abrir, né, esse livro divino. O que a gente sabe dele, o que a gente experienciou nessas diversas etapas, né, do nosso espírito, o que a gente viveu disso. E para fazer isso, como a natureza é um tema extremamente amplo, eu fiz um recorte nessa natureza para falar sobre o mundo das plantas. Será que essas plantinhas que a gente leva para casa, que a gente tem nos jardins, que a gente tem no paisagismo, as árvores da floresta, o que elas têm a nos dizer sobre o Criador? E para começar, eu vou falar de uma árvore bastante importante para nós, né? Quando a gente começa a falar do Criador, vamos começar pela beleza, essa beleza estética aí que os ipês nos trazem, né? Os ipês, eles têm uma característica bastante interessante, não há quem passe por eles e não os reconheça, né? Falamos várias vezes, né? Como essa natureza é perfeita a olharmos, né? Mas tem um componente interessante, esse ipê, que vocês viram aí, esse aleitorio unicamente ali na Praça Clarimonde Carneiro, né? E ao florir ali, muita gente passava e falava assim para mim, nossa, mas que coisa maravilhosa, né? Será que nós estamos nesse ipê falando só da beleza estética dele? Eu acho que não. As pessoas, ao apreciar o ipê, elas trazem novos componentes. Um dos componentes que as pessoas trazem ao ver esses ipês é uma certa grandiosidade, uma certa admiração que elas têm por essas plantas que vem do Criador. Não é somente beleza, né? Então tem um trecho no Sentinela das Almas que ele pede, né, para o Senhor nos dizer, né, qual é a chave aí dessas belezas, das flores que estão no olho aí do planeta.
E os ipês trazem isso, tem rosa, daqui a pouco vem o amarelo, né? Daqui a pouco vem o branco. Então, o ipê é um simbolismo muito grande, né? Que o Criador fez para a gente, né? E preciso dizer para vocês uma coisa que para nós, aqui encarnados, é bastante importante. Toda vez que a gente olha uma planta e diz, nossa, como que isso é bonito, é porque essa beleza está dentro de nós. Só enxerga quando a gente tem beleza dentro de nós. Então, isso é bastante importante. Mas, será que esses ipês que floriram, esse ipê e outros olhos que floriram lá, Deus falou assim, ó, floresça belamente, ele foi lá e floresceu, né? Será que tem trabalho? Será que tem esforço da planta? E tem uma parte aí de Emmanuel, no plantão da parte que ele vai dizer assim, ó, no reino vegetal, todo paciente esforço da árvore sobre o império das estações tende à produção do fruto. Então, tem duas coisas importantes. Ele fala do esforço da árvore, né, e o império das estações. E é sobre esses dois temas que eu vou falar para vocês. Quando a gente olha essa segunda foto aí, nós estamos vendo que esse ipê não está tão florido quanto o primeiro, né? E a primeira pergunta, mesmo plantas, muitas pessoas vão me perguntando sobre essas plantas e eu vou acumulando essas informações, né? E aí a pessoa, por que não floriu igual ao primeiro? Não floriu igual ao primeiro porque esse ipêzinho, em relação ao outro, ele não abriu mão das folhas. Vocês viram que esse tem folhas e o outro não? Então, a primeira coisa importante nos ipês é essa. Para que ele floresça plenamente, ele tem que abrir mão de algumas coisas. E ele vai ter que abrir mão das folhas. Ele não consegue florir plenamente. O ipê anterior derrubou todas as suas flores. Esse daí não. Por isso que uma parte está florida, a outra não. Bom, às vezes me perguntam, veio ipê lá sem flores, sem folha. Será que a flor está morta, né? Olha, um ipê lá está morto. Olha, possivelmente ele não esteja morto, não. Ele esteja num período calmo, num período de dormência, esperando por dias melhores. Tá? E não é que ele está ali parado sem fazer nada, não. Ele está se preparando para outra fase da vida dele. E outra pergunta que me fazem, por que isso vocês já pensaram, por que o ipê floresce na primavera? Não floresce na primavera? Todo mundo floresce na primavera. Ele floresce no outono e inverno? Ele faz isso porque ele tem flores muito delicadas e ele não conseguiria aguentar as temperaturas maiores da primavera. Na primavera dá uma esquentadinha, né? Ele não conseguiria. Vocês já passaram por um ipê por uma semana, na semana seguinte já não tinha mais nada. Isso acontece porque as flores são muito delicadas e aí ele tem que fazer isso no inverno. E isso é o que ele chama de o império das estações. Elas estão sujeitas às estações, né? Isso é o Criador que disse lá, o império das estações. E o esforço é muito esforço, porque perder folha para uma planta é muito difícil. É pela folha que ela recebe o alimento da luz, que ela faz fotossíntese, né? Então, e qual é o chamado? Quem avisa o ipê que é hora de florir? É a temperatura baixa. Então, quando der o primeiro friozinho do ano que vem, vocês já sabem que os ipês já estão preparados. Mas para receber esse chamado, ele precisa se preparar. Então, eu colocaria o que eu aprendi, né, aí com os ipês. Não tem jeito, é preciso fazer algumas escolhas para se florir plenamente. Isso na vida da gente também acontece, né? O outro ipêzinho, ele quis fazer isso parcialmente. Também é possível, né? A gente pode não querer florir plenamente, querer florir só pela metade. Os ipês fazem esse controle, tá? E outra coisa muito importante, o ipê, quando chega o frio, ele já perdeu as folhas. E o chamado da temperatura é assim, ó, ele tem que florir urgente. E também isso serve para nós. Estejamos preparados para a hora do chamado. Estou passando aqui porque o passador não está tão bom. Bom, e aí uma outra questão. Será que planta tem generosidade? Então, estou tocando em assuntos aqui difíceis da gente pensar, né? Mas eu vou dar um exemplo também muito próximo de vocês. Vocês já viram essa folha aí, já viram? A famosa costela de Adão. Mas não é sobre os feitos do Adão que eu vou falar aqui, não. Eu vou falar sobre uma característica bastante interessante dessa planta. Essa costela de Adão aí, ela tem uma característica que ela sobe as árvores e ela tem folhas grandes, né? Então ela sobe. Imagina uma planta subindo, agarrada numa outra árvore, procurando luz.
Vocês concordam que se ela tivesse uma folha completamente fechada, ela não deixaria passar a luz para as plantas com as folhas abaixo? Generosamente, ao subir esses troncos de árvore, ela abre essas janelas que vocês estão vendo aí. Estão vendo as bolinhas aí, ó? Tá? Olha aqui, ó. Isso são janelas que ela abre para que a luz possa passar para as folhas que estão abaixo. E esse rasgado, que a gente chama de costela, nada mais é que são aberturas para que a luz possa passar. Veja que lindo, elas são generosas sim. São do formato que nós somos generosos? Não, mas há generosidade também. Quem nos deu essa generosidade, essa percepção, também foi o Criador. Tá? Então, o Alegria de Viver, que está aí no Luz do Caminho, Emmanuel, ele vai tratar dessa generosidade, ele fala inclusive da árvore generosa, mas dela em relação a nós, a sombra que ela nos dá, os frutos que ela nos dá. Mas será que a generosidade é só entre elas e nós? Elas não podem ser generosas entre elas? Está aí, ó, costela de Adão. Muito generosa, essas aberturas são para isso. Inclusive agora, ela é um pouco domesticada, ela já não tem tanto mais essas características. Bom, aí que tá, né? Se essas plantas, elas têm generosidade, eu perguntei para a inteligência artificial se essas plantas adquirem moralidade. Porque a inteligência artificial está nessa ideia, dessa fofoca universal, né? Perguntei para ela disse assim, olha, isso é um assunto interessante, mas do ponto de vista tradicional, ela diria que elas não possuem características, né? Características éticas que a configurem como tendo moralidade. Mas aí vem uma renca de filósofos dizendo que alguns argumentam que a moralidade pode ser definida pelo bem-estar que essas plantas elas têm em relação a nós. E vamos combinar com o Covid. Vocês lembram da Covid? Antes da Covid, todo mundo levava para casa um vasinho de plantas desse tamanho. Ou então uma orquidinha desse tamanho, né? Quando chegou na Covid, todos nós, né, quando eu falo todos nós, a população levou plantas enormes para dentro de casa. Será que elas estavam levando um problema? Porque tem que regar, manter aquela planta? Não. Elas estavam levando bem-estar para dentro de casa. Isso que eles trouxe foi o Criador. Ele nos aproximou a elas e trouxe para nós o bem-estar, que não é só sombra, que não é só alimento, ele também nos trouxe esse afago que nos faltou aí na pandemia. E é por isso que alguns filósofos falam em moralidade em termos de plantas, né? Veja, nós estamos falando de moralidade humana, nós estamos falando na perspectiva das plantas, né? Bom, aí eu vou falar agora de um assunto mais espinhento. Nós falamos de beleza, nós falamos de generosidade, mas será que os espinhos dessa espécie aí, será que realmente nós temos uma virtude dessa planta? Será que ela tem alguma virtude? Porque espinhos é relacionado à dor, né, a características não desejáveis. Não sei quem é aqui de Uberlândia que conhece essa planta aí, chamada manito de corda. Quem é produtor rural já viu ela. Espinhenta lá no campo, né? Então, quando ela é jovem, ela parece uma quantidade absurda de espinhos. À medida que a planta vai amadurecendo, ela vai perdendo os espinhos. Perde completamente. Chega um determinado momento que o amigo já não tem mais espinhos. Bom, os biólogos, ecólogos entenderam que esses espinhos dela são por dois motivos. Um motivo mais técnico para evitar problema de respiração e outra é que na época da seca ela tem frutos muito adocicados e uma época que não tem muito fruto para os bichos comerem. Então, para evitar que os predadores subam na árvore, ela tem esses espinhos como uma defesa mesmo, tá? Então, ela não gosta que comam os frutos dela. Mas à medida que ela amadurece, ela vai se tornando uma árvore adulta, ela vai perdendo esses espinhos. Possivelmente ela tenha percebido, né, tenha amadurecido e tenha percebido que não precisa ficar com tanto problema, achando que está sendo tão rígido assim, pelos roedores, pelos animais que vão lá comer seus frutos. E ela pode ter entendido também que já produz semente suficiente, já produziu, que pode sim produzir um pouco para se reproduzir, mas que pode também produzir um pouco para outras espécies. E isso também faz parte da moralidade, tá?
Agora, essa cena, alguns de vocês conhecem essa cena? Essa é uma cena, lá no Instituto Federal, se vocês passarem lá, vocês vão ver essa obra-prima da natureza. Nessa cena aconteceu um fato antes, que essa espécie que está aí com essas folhas verdes aí, ela é uma espécie que não consegue ter um tronco próprio. Ela precisa de outra espécie, suga a seiva dessa outra espécie, e essa outra espécie vem a morrer. Isso não acontece no nosso tempo aí de 20, 30, 50, 60 anos, demora muito, né? Então, até a árvore morrer, demora bastante tempo. Mas a cena que vocês estão vendo é a árvore já morta, e essa gameleira ou figueira, depende um pouco do local de cada região, ela pegou e está se desenvolvendo a partir da morte da outra. E a gente pode pensar, nossa, mas será que a natureza, será que o Criador está aí também? Tá, porque nós não estamos falando de monte, nós estamos falando de renovação, né? E para a gente entender essa renovação, tem uma passagem do Livro dos Espíritos, que ele diz lá claramente que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Isso aí é reciclagem no ambiente florestal. É assim que se recicla. A árvore não cai só de raio, gente. Não cai só de morte ou vida. Ela também serve como alimento inteirinho para uma outra planta. Tá? Essa gabeleira que subiu não tem condição, ela não tem troncos, ela não tem condição de se virar sozinha, vamos dizer assim. E aí, essa espécie também é um tipo de mata-pau que eles chamam, né? Ou abraço da morte. Bem bonitinha, ela abraçadinha na outra, né? Então, elas estão lá abraçadinha. E aí, uma frase que eu acho bastante interessante do André Luiz, que ele vai dizer que quem se especializa na medicação do mal, dificilmente verão bem. Eu acho ótimo os nomes populares. Eu gosto dos nomes populares. Mata-pau, todo mundo sabe do que a gente está falando. Mas o que está acontecendo aqui não é uma morte, é uma transformação, né? Essa palmeira, que é uma palmeira que ela está lá abraçadinha, ela vai cair, virar matéria orgânica, possibilitar a reciclagem de nutrientes. E essa gameleira que abraçou, ela também vai, quando acabar os nutrientes, ela também vai morrer ali, né? Então, na natureza, nós temos muito essa questão do perdão, que é muito fácil da gente perceber na natureza. É folha comida, é fruto comido, a gente vê isso de uma forma muito tranquila. E esse perdão, ele vem do Criador, lá ninguém tem dúvida do perdão, né? Então, tem uma parte de Emmanuel que ele vai dizer que tudo é perdão dentro da natureza. A fim que a vida possa crescer, prosperar e aprimorar-se. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente observa a natureza. Depois eu vou falar por quê. Nós estamos muito distanciados dela, né? Então, a gente tem essas percepções de que natureza é essa do Criador, cheia de espinho, uma planta que mata outra, né? Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de transformação, né? Nós estamos falando de resignação também e de perdão. Bom, agora eu já falei de beleza, já falei da moralidade aí dos espinhos, já falei sobre generosidade. Agora eu vou falar um pouquinho de um assunto muito comum com plantas, que são essas plantas que atravessam a religiosidade, a cultura do país. Nós temos muitas referências bíblicas, nem se fala, né, são muitas. Mas eu quero falar especificamente dessa planta. Na primeira foto, não está muito bem claro, mas vou explicar para vocês. Essa planta está lá na Amazônia, no Médio Solimões, ela chama aniga. Ela se desenvolve dentro de um curso de água. Então, ela está sempre com o pé dentro da água. Ela desenvolve um tronco parecendo um bambu direcionado para o céu. E por incrível que pareça, as folhas também direcionadas para o céu. São folhas grandes em forma de lança, e essas lanças ficam posicionadas para o céu. Pois bem, numa determinada época do ano, as comunidades ali do Médio Solimões, elas cortam, como vocês podem ver na imagem,
elas formam o tronco dessa planta e fazem essas rodelinhas. Estão vendo aí, né? Essas rodelinhas, elas fazem um furo e colocam uma vela. E no entorno colocam o famoso papel da deriva, né? E uma característica dessa planta é que ela flutua. Essas rodelinhas aí, elas flutuam. Bom, depois de confeccionar essas baguinhas ou essas lanternas, as comunidades tradicionais colocam essas lanternas dentro da água. Bom, essas lanternas, eu diria para vocês que é o corpo e a luz de um dos eventos mais importantes do Médium Solimões, que é a festa do Divino Espírito Santo que ocorre naquela região. Tá? Então, eles colocam essas barrinhas, até coloquei aí, ó, o que eles me falam, né, que cada barrinha representa um pedido, né, um agradecimento e uma prece que é oferecida ao Divino. Né? E ao cair da noite, lá pelas 5 horas da tarde, a procissão sai, né, pelo rio Matubu, né, muito alagado as áreas. E como vocês podem ver, essa imagem foi tirada por mim em cima de uma embarcação. E a formação dessas barquinhas ao longo do rio, elas formam um rastro enorme de devoção, né? Então, para vocês perceberem o quão divino, né, são essas plantas. Uma planta que tem uma dificuldade imensa de permanecer dentro da água, ela, para sair de dentro da água e soltar uma folha, é muito difícil para a planta, e ela transpassa essas comunidades ribeirinhas, trazendo, né, conforto, trazendo alento, né? Mas é preciso dizer que o cenário, vocês estão vendo realmente um cenário divino, né? Mas ainda não é a única espécie de planta, né, que transpassa aí a cultura, a religiosidade de um povo, né? Nós conhecemos várias culturas, várias religiões e tem as plantas como referência. Mas essa eu trouxe porque é de uma região específica e o cenário realmente é divino. Bom, nesse período, principalmente nessa fase, quando eu trouxe da Amazônia, eu quero dizer que eu vejo o Criador em qualquer lugar que eu vejo planta. Eu não vejo só na Amazônia, eu vejo aqui no Cerrado, eu vejo as plantas da minha casa, na árvore da minha casa. Mas eu passei uma fase como pesquisadora bastante difícil. Eu queria montar experimento e analisar tudo que é planta que eu via. Então, quando eu fui para a Amazônia, eu falei, gente, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Aquilo tinha um vazio dentro de mim muito grande, eu não entendia o porquê desse vazio, né? Essa necessidade que a gente tem um pouco de domar a natureza, de achar que vai conhecer tudo, né? E aí eu lembrei dessa frase aí do Mindorete, que ele dizia que se as portas da percepção estiverem abertas, tudo parecerá ao homem como é, infinito. E a hora que eu entendi esse infinito dentro de mim, aí ficou mais fácil para a Amazônia, para o Cerrado, porque só a contemplação para mim hoje é suficiente, né? Por isso que estou deixando meu cargo de pesquisadora e estou aqui no semeador, né? Deixei essa fase para poder contemplar essas belezas, né? Vamos dizer assim, do Criador. Bom, só para a gente, vou só falar resumidamente, né, as passagens aí do Espiritismo, quando princípio inteligente do Espírito, quando ele passa aí pelo universo aí das plantas, né, e uma frase bastante que a gente vê aqui, escuta, né, nos ensinamentos, que a alma dorme na pedra e sonha no vegetal. Eu acho muito poético, né, dizer que esse espírito, esse princípio inteligente, ele sonha no vegetal, né? Porque é um sonho mesmo. Nesse sonho, olha quanta coisa ele percebe beleza, ele percebe generosidade. Estão vendo que as plantas não é só essa relação com a gente, é por si só. Então, imagino eu que esse princípio inteligente veja muito coisa bonita, né? Bom, com relação a forma inconsciente e nós, né, humanos, plenamente conscientes, mas esse intervalo, né, é o intervalo que nós temos aí entre plantas e animais, diria que os animais mais perto aí da consciência plena e as plantas aí
mais próximo, né, da inconsciência aí dos minerais, né? Bom, eu vou passar porque eu não estou conseguindo ler tudo, meu óculos está ruim. Bom, mas o ponto que eu quero comentar com vocês é quais são as causas desse distanciamento nosso da natureza, né? Quando eu falo natureza das plantas, não me recorte, ou existem outras naturezas. Bom, um dos motivos que eu atribuo a esse distanciamento é porque a gente só vê as plantas como utilitarista. É comida, né? É sombra, é carvão, não é isso que a gente pensa das plantas, né? Tem uma frase do Tolstói que eu acho bastante interessante, ele diz: há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira. Talvez é o que a gente faz também, né? Então elas parece que só servem se elas servirem para nós, né? Elas não servem por si só. E hoje, gente, eu acho que a gente tem uma visão um pouco distorcida dos ambientes, principalmente de floresta, dos campos, né? A gente acha que são lugares intransponíveis, que nós temos problemas lá, que a gente corre risco de vida nesses ambientes. Então, isso é muito comum. Um outro tema, que é um tema comprido aí, mas que eu vou desenvolver em algum momento, que nós temos o que eu chamo de cultura do limpo. Vocês já perceberam que tudo para nós está sujo? Ah, gente, a roupa está sujo. Ah, caiu um folha, está sujo. Ah, eu bati a planta, está sujo. Ah, eu fui no campo, pisei na terra, está suja. Ah, a areia está suja. Ah, então essa cultura do limpo levou a gente a suprimir praticamente as plantas na nossa área urbana, porque elas viraram um problema para nós, mas elas não são problemas, são material vegetal, né? Então, esse entendimento é bastante importante. Agora, eu transitei um pouco, embora incipientemente, na filosofia, depois que eu li o Emmanuel Kant, que é um filósofo que vai falar, ele é muito mais profundo com relação a esse distanciamento, né? E ele vai dizer que a filosofia negligenciou as plantas, tirou ela do cenário da filosofia, né? E elas estão esperando a mágica cognitivo, como se elas fossem incapazes de tomar mínimas decisões, né? Ele coloca também que a literatura evolucionista aí, ela é muito zocêntrica, e é mesmo, se a gente pegar o Darwin, ele tece elogios aos humanos e aos animais, e as plantas ele pulou algumas partes, né? E nas metrópoles, as plantas, né, são vistas aí, que pegam muito a nossa parte, elas são consideradas bibelôs e supérfluos da decoração, né? Nós provamos com a pandemia todos nós que não é, né? E fora dos muros são ervas daninhas, plantas que nos têm suprimidas, enfim, então esse cenário nos distanciou da natureza, e ao distanciar da natureza, nos distanciou do Criador também, não é isso? Bom, eu quero falar sobre esse jardim de pneus, não sei se vocês andam na Brasil, onde é o Brasil, e do lado do Marão, onde ela cruza a BR em cima, do lado esquerdo, que tem vai no sentido aeroporto, eu vi esse jardim ser formado desde os primeiros dias. Eu quero falar para vocês o seguinte: vocês concordam comigo que a gente nem precisa saber quem fez esse jardim? Como que a pessoa, onde ela mora, se ela mora na rua, se ela é usuária, se ela não? Vocês concordam que só pelo jardim que ele fez, a gente consegue saber bastante sobre essa pessoa? A gente sabe uma coisa dela, que ela tem um jardim dentro dela. Nós não sabemos mais nada, mas ela tem um jardim dentro dela. E eu vou esse trecho que vocês aqui vão ver, que é uma referência do Rios da Esperança, que eu achei bastante interessante. Eu vou deixar vocês verem, porque eu vou falar rapidamente, só para não ficar muito aqui no aula. Eu achei muito interessante esse Lírios da Esperança, né? O conforto, né, que abraçar uma árvore deu, né, depois ele desencarna, né? Quer dizer,
E isso é muito interessante, porque se ele passa por um processo difícil, ele já começa a construir um jardim dentro dele. Isso é muito bom dentro do processo espiritual. Bom, para fazer essa palestra, né, eu fiz um estudo de referências espíritas, palestras, vários fragmentos, né, eu li praticamente toda essa metodologia. E li, obviamente, referências biológicas e filosóficas para poder entender, né, se nós estamos no mesmo caminho, nós estamos com caminhos diferentes. Mas, basicamente, o que me trouxe a essas plantas que estão aqui foi a minha intuição, também com a experiência com elas. Mas vou falar da inteligência artificial. Quando eu pergunto, você quer mais alguma coisa? Eu falei, ok, você vai me responder. É um prazer conversar sobre esse assunto com você, um assunto interessante, sobre conceito filosófico, biologia e espiritismo. E por que eu trouxe esse recorte da inteligência artificial? Porque está na proposta daí, né? Então tem gente falando dessas coisas por aí, né? Porque senão ela não ia dizer o quão é interessante conversar disso. Tem gente conversando sobre isso, e isso é importante. Bom, essa frase, esse texto, ele foi retirado do livro do Emmanuel Rocha, e é muito bonito, eu vou tentar ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, olha, no livro do Emmanuel Rocha sobre a vida das plantas, ele diz assim, é evidente que é somente uma substância que evolui não somente a todos os corpos, mas também a todas as almas e espíritos, e que não é outra coisa senão Deus. A substância de onde vem todos os corpos se chama matéria. A substância de onde vem toda a alma se chama razão e espírito. E a evidência de Deus é a razão de todos os espíritos e a matéria de todos os corpos. Então, eu achei assim, porque no Emmanuel ele faz essa pura crítica, né, a questão das plantas terem sido negligenciadas pela filosofia, mas é um homem cristão e é muito bonito dele sobre a vida das plantas. Bom, e para terminar, esse jardim que eu mostrei para vocês, o nome do morador, ele é um morador de rua, ele chama Márcio, né? E assim como o Márcio, eu desejo que vocês cultivem um jardim do criador dentro de vocês, assim como ele cultiva, com todas as dificuldades que ele tem, né? E que esse jardim seja um lugar de amor, generosidade, perdão, renovação, para poder, para vocês todos nós, avançar no processo de evolução e no progresso espiritual. Eu agradeço. Muito obrigada por você nos esclarecer sobre a natureza das plantas, a ligação das plantas e o Criador. Isso é muito bom. E esse conceito de criar um jardim no coração, isso é muito lindo, né? A gente pode ter um jardim na nossa casa, mas ter um jardim no coração também, isso é muito bonito. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final. Agradecemos a todos, como agradecemos também a espiritualidade, pelo amparo, pela proteção a cada um de nós. E nós vamos passar para a Fabiana, que ela tem um pouco para falar para a gente também. Boa noite a todos, vamos com Deus. Boa noite, meus irmãos, que a paz permanece nos corações deles, que Jesus abençoe. E nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês o nosso encontro com os trabalhadores nesse sábado passado. Foi um momento muito bonito de interação entre os planos material e espiritual. Aqueles que aqui estiveram, muitos, a grande maioria ficou emocionada. Foi realmente assim, um trabalho muito simples,
mas onde a gente sentiu a presença da espiritualidade benfeitora dessa casa, presença de vários familiares. E muitas vezes as pessoas, a gente convida a todos, quando a gente fala trabalhadores, qualquer interpretador do semeador, não deixa de ser um trabalhador, porque eu sempre um colaborador. Então, que no ano que vem a gente possa estar juntos novamente. E a nossa gratidão a cada um de vocês que estiveram e que fizeram uma tarde tão abençoada, tão cheia de luz. Agora nós vamos convidar os passistas ao trabalho do passe e a oração do e vamos, nesse instante, pensando no Mestre Jesus, nesse amor que esteve entre nós, nos seus ensinamentos, por todo o convite, a também amarmos a nós, ao próximo, a Deus. Que a cada ensinamento, Senhor, nossa alma seja tocada, nos leve a essa consciência, onde está presente o Criador, para que possamos buscar sempre esse caminho de luz, não a luz externa, mas a luz interna, acessando o divino em nós, e nessa noite em especial, diante de tantas guerras, quase 200 guerras no planeta Terra, algumas com mais destaque, infelizmente pela crueldade. Que o Senhor nos auxilie, Mestre, nessa pacificação de nós mesmos, para que o mundo se transforme em paz. E rogamos, Jesus, que o Senhor possa consolar cada coração que nesse instante sofre, que possa, Mestre, enxugar as lágrimas do desespero, as lágrimas da fome, da saudade, e que possa sempre estar nesse planeta tão lindo, governado por Ti, onde nada está à deriva, que tudo que acontece é um chamamento a amarmos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Que nesse instante os Teus benfeitores possam derramar sobre este planeta as benesses do amor. E é com a oração que nos ensinastes que rogamos a magnetização das águas aqui colocadas, das águas que estão nos lares, que possa levar paz espiritual àqueles que estão distantes e preparar a cada um de nós que passaremos pelo tratamento espiritual. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Oremos todos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Assim seja.